agora, voltando à sintaxe que a gente estava conversando, eita, eu já executei teste aqui, vou deixar os testes rodando. Ah, na verdade ele está executando até default para a gente. Então, eu vou fazer o seguinte agora, ó, use ecto.schema. Ó, ele dá os exemplos de como criar os esquemas. Mais uma tarefinha, entender como funciona o ecto esquema. Certo? Então, aqui, o que está acontecendo? Para eu criar um esquema, eu preciso usar essa estrutura. O nome do meu esquema vai ser o mesmo nome que tem aqui na minha tabela. Então, estou falando, toda vez que você chamar esse esquema, eu quero que você mapeie para mim. Olha aqui, eu até esqueci de colocar algo que é importante. Timestamps. E ele vai criar dois campos para a gente, Inserted App e Updated App. Gustavo, como é que eu faço para dropar essa informação? Mix ecto drop. Vou até deixar minha tela um pouco maior, se começar a tampar. Ó, tá em uso porque eu abri uma conexão com o meu banco de dados aqui. Deixa eu fechar meu banco de dados. Close connection. E vamos testar novamente. Eita, de novo. Então, vou fazer o seguinte. Tables, eu vou deixar aqui ainda como que tá. Field, eu vou criar os campos e eu vou fazer um reload da minha página, tá certo? Então aqui eu vou colocar o nosso description. Qual que é a diferença string? Porque para o Elixir aqui é string, independente se tipo for grande ou pequeno, só para o banco de dados que vai fazer a diferença. Vou só duplicar, vou colocar name, e aqui também eu vou colocar time stamps. Certo? Vou fazer um reload para eu dropar esse banco de dados, dropar a conexão e voltar. Os exemplos que vi de agent era o pessoal simulando um banco de dados em tutoriais para iniciantes. Tem duas maneiras aqui da gente simular um banco de dados, e uma é até mesmo um banco de dados em Elixir, que é o ETS. Ele é muito bom para cache, eu uso ele bastante para cache. Agora, o que é interessante é que a gente vai ter um processo que vai ter um estado. E aí você pode usar esse processo para manter um estado. E é agora como que você vai utilizar. É uma ideia interessante até para ensinar como funciona. Mix ecto drop. Estou dropando meu banco de dados. E agora eu vou fazer um mix ecto.create. Depois executar o migrate. Desculpa a lentidão. Timeout, ele sempre dá um timeout e depois vai. Principalmente quando eu estou aqui nessa conexão com a live. Ó, foi criado. Mix ecto
Migrate. Executamos as migrations, criamos categoria. A diferença é que a gente só incluiu timestamps. Timestamps nada mais é do que ele incluir inserted at and updated at no nosso banco de dados. Bom, continuando, a gente vai começar a trazer essas informações do Ecto, do repositório para cá. Então, por exemplo, se a gente utiliza aqui backend repo.all, a gente chama backend.categories.category. A gente traz, pode perceber que é uma query que a gente está trazendo com as informações do banco de dados. Como que seria isso aqui no nosso caso? Seria um copy e um paste dessa informação. Vai jogar para cá. Opa, fiz caca. De novo. A gente vai sempre deixar o nosso código bem feinho e vai arrumando. Tá falando que é um non-usage, não tem importância. E agora o que a gente vai fazer, agora que a gente fez esse copy e paste, a gente pode fazer backend.categories.all. E essa informação ainda aqui que não foi atualizada. Categories, no caso, como a gente já criou esse alias, olha, vamos remover. Vamos deixar mais bonitinho aqui. Vamos criar um alias para o nosso repo. O backend repo está em ordem alfabética. Vamos mexer. Atualizamos. Aqui ele está reclamando que não está usando, mas sim está utilizando sim. Então, só foi reclamação do Phoenix, ou do Phoenix não, do meu editor. Aqui, enquanto ele está executando nossos testes, backend.categories.all. Deixa eu recompilar o meu código. Compilou, devolveu, retorna uma lista vazia. Então, aqui é a primeira coisa que a gente aprendeu, um dos componentes, que foi o nosso componente de esquemas. Se você for perceber, o nosso teste, ele está falhando e ele está falando que undefined column inserted at does not exist. O que aconteceu? Devido àquele problema do timestamp, o que a gente precisa de fazer? Mix env teste mix ecto.drop. E aí a gente resolve o problema. Perfeito. Vamos voltar aqui para o nosso IMS, o nosso terminal, e aí ele vai executar para a gente os testes. O que falta aqui e que é interessante? Eu vou abordar mais esse tópico. Na próxima aula, a gente vai continuar falando de Ecto, Team7, a gente vai ver toda uma suíte de teste, intenção é terminar o CRUD. Por quê? Terminando essa etapa, onde eu te mostro passo a passo, onde eu te explico o que você tem que estudar, como estudar, aí sim eu começo a colocar velocidade. Não adianta nada eu chegar aqui executando contextos para a gente desenvolver nossa API. Fica tranquilo que a gente vai ver bastante coisa avançada aqui. A gente só está na nossa segunda aula. Então, feito todo esse processo de ter a categoria, o nosso teste ele vai quebrar. Ele já está quebrando. Aqui ele já deveria até estar. Isso aqui é problema do meu negocinho aqui, certeza. Já está funcionando. Então, o que eu vou fazer? Na hora que eu executar os testes, eu só quero ver quebrando. E agora o que a gente vai fazer é utilizar o changeSet. Para utilizar o changeSet, tu pode utilizar ecto.changeSet. E que ele explica o que é o changeSet.
E aí vai mais um estudo que é entender como funciona o ectoponto Team7. Então, aqui ele vai explicar para a gente o que está acontecendo, que ainda está crashando. Certo, ele está reclamando do banco de dados. Bem devagar por causa da live. Vou fazer o seguinte. Bastante gente apanha, Vitor, e tem muita gente, eu já vi sem mentira nenhuma, 200 linhas de código que eu consegui jogar fora com um plugin, que era, no caso, para lidar com dinheiro, Money, uma biblioteca que, na minha opinião, é fantástica para Elixir, fantástica para lidar com Money. Na hora que eu implementei essa biblioteca, a gente removeu uma porrada de linha, inclusive tinha todas as validações do Change7. Sem contar em outras validações que você consegue remover facilmente utilizando o Change7. E aí, por isso que eu sempre falo, o que é interessante o Elixir, é bom você entender como que esses frameworks do Elixir funcionam para você implementar no dia a dia. Vamos continuar falando do Change7. Então, aqui eu vou abrir o nosso exemplo, vou executar os nossos testes. A gente vai fazer um crudezinho aqui. A gente, infelizmente, não vai conseguir fazer a cobertura de teste hoje. E aí a gente volta na semana que vem cobrindo esses testes. Além de cobrir esses testes, a gente vai começar a utilizar alguns recursos do Change7 e ver mais sobre testes. O que eu vou fazer aqui no nosso teste que está quebrando? Eu vou remover essa parte que foi um mock para a gente ter uma noção. Como a gente ainda não viu o processo de criação de categoria, eu vou deixar o meu teste ele um pouco ele mais simples. Como ele vai começar a executar para mim automático, eu vou só fechar esse terminal, vou deixar um terminal só aberto, para a gente falar de Change7. Então, agora, o que acontece? A gente vai criar duas funções. Eu gosto de criar essas duas funções no Change7. Na verdade, vai ser uma chamada Change7, onde a gente só vai passar os atributos. E essa função Change7, a gente vai simplesmente chamar outra função Change7, passando module, e passando os atributos. E agora sim, essa função Change7, a gente vai passar a nossa struct, o nosso módulo, e aqui a gente vai ter os nossos atributos. Qual que é a diferença? Uma vai ser para atualizar e a outra vai ser para inserir. Então, primeira coisa que é interessante falar do Change7. Ecto.change7, cast. O que ele vai fazer, o cast? Dado uma estrutura e um map, eu quero que você converta essas informações para mim. Então, é isso que vai acontecer. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer em pipeline cast. Aqui, a gente vai falar quais são os atributos, dá até para a gente começar a brincar. Como vai ser sempre esse módulo, que no caso é esse category, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, eu vou criar somente um map chamado category. Eu vou passar aqui o name, e aqui eu vou colocar sport. Description, eu vou colocar blá, blá, blá. Criado esse módulo, eu vou criar um alias para desenvolver isso mais rápido. Category.change7, passando category. Aqui vai quebrar, porque eu ainda não criei. Vou só fazer um recompile do código. Aqui, o cache, ele ainda vai quebrar, porque
precisa de passar mais duas informações nele, precisa de passar, além dos atributos, precisa de passar, desculpa, mais uma informação, quais são os campos que eu quero fazer um caching. Então, aqui, no caso, vou passar só o name para a gente ver. Mesmo passando só o name, eu quero mostrar algo. Mesmo passando o category, eu quero mostrar algo. Ó, chamei aqui o changeset. É que ele está crashando ainda. O que aconteceu? Ó, passei aqui os nossos atributos e passei o name. Certo. Tadá! Ah, aqui é uma struct. Eu falei que é uma struct. E não cadastrei, não mostrei ela como uma struct. Agora o que a gente vai fazer é executar aqui o category. Pode perceber, mesmo eu passando o category, que é o nosso map de category, ele ainda crasha. E se a gente fizesse agora o description? Desculpa, eu passando o description, ele estava crashando, ele não colocava informação. Então, o que acontece? Quando eu faço esse compile, e agora chamo novamente o nosso teamset, ele já coloca as duas informações e devolve para a gente que é uma informação válida. O que é interessante também a gente falar só sobre o teamset. Agora que a gente tem o nosso teamset aqui definido, como que eu, Gustavo, gosto de fazer? Eu gosto de ter os fields da seguinte maneira. Gosto de utilizar um sigil, tipo atômico, name, description, e eu vou passar para cá. Field. E agora, validate required, lembra que a gente falou que ia haver bastante coisa? Ó? Validate required, eu vou passar os fields. Qual que é a diferença? Se um dos campos estiver faltando, ele vai reclamar. Então, ao invés dele exibir para a gente aqui como true, ele vai exibir como false. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui é category. Vou colocar aqui como in category. E ela vai ter somente o name. Vou colocar qualquer coisa aqui. Crio meu in category. Chamo o meu category.changeset, passando o in category. Opa! Ele não compilou a parte do changeset, que a gente colocou validate required. Então, novamente, exibe como false e fala can't be blank, não pode ter um campo vazio. Vamos voltar para o nosso category, é o que a gente está executando agora. Mais uma informação que é interessante. Ó, a gente pode utilizar, por exemplo, o acto.changeset. Ó, tem vários validates. Além dos validates, tem como a gente deixar tudo em camel case. Vai ser o nosso caso também. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa aqui fácil. Fetch, change, get change. Não são validations. Put embedded. Cadê? Apply action. Não é o apply action. Change. Não é o put changing. Validate format. Não, format diferente. Deixa eu ver. Number, exclusion. Prepare changes. Optimistic lock.
Ah, então, o change não é. Bom, o que a gente pode fazer aqui para ficar? Acho que eu vou deixar assim e deixar ele bem simples. Bom, o nosso Team Set ele já está pronto. Tem bastante coisa para a gente conversar, que a gente já está quase terminando. Só vou criar mais um módulo, eu vou mostrar como que a gente vai criar esse módulo. Ó, aqui a gente tem o nosso Team Set, que é um Team Set válido, na verdade, ó, Team Set, ser o nosso category.teamset, category. Então, aqui a gente tem o nosso change-set. Para inserir essa informação no banco de dados, back-end, REPL, insert, change-set. Agora a gente tem a nossa primeira categoria no banco de dados.